Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador do Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Um erro na contagem de dias ou na falta de averbação de tempo especial pode afastar o seu direito à regra de transição por pontos. Não basta saber a teoria, é preciso entender a matemática exata que o INSS aplica no momento da concessão. Hoje faremos uma análise técnica no artigo 321 da Instrução Normativa 128, a norma interna que os servidores do INSS utilizam para analisar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, artigo 321 caput. Ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional 103, fica assegurado o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, cumprida a carência exigida, quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. E 2. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto no parágrafo 1º. Pessoal, essa é a regra de transição por pontos, exclusiva para quem já contribuía para o INSS antes da reforma da Previdência, né? Em 13 de novembro de 2019. Você precisa de duas coisas ao mesmo tempo: o tempo mínimo de contribuição, 30 anos para mulheres, 35 para homens, somado a uma pontuação mínima, né? Que une a sua idade e o seu tempo de contribuição. E o termo técnico aqui, tá? Essencial é cumulativamente. Não adianta ter 100 pontos se você tem apenas 29 anos de contribuição. O tempo mínimo é uma barreira intransponível. Essa regra foi criada para beneficiar quem começou a trabalhar cedo, né? Permitindo afastar a exigência de uma idade mínima fixa, substituindo-a pela pontuação, né? Agora que entendemos os requisitos básicos, veja como o parágrafo seguinte cria um gatilho progressivo que torna o acesso a esse benefício mais rigoroso a cada ano, né? Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. A pontuação de 86 e 96 valia apenas para o ano de 2019. Todo dia, 1º de janeiro, a exigência sobe 1 ponto. Essa escadinha vai parar apenas quando chegar a 100 pontos para mulheres e 105 para homens, né? A estratégia previdenciária exige projeção. Se o segurado fechar os pontos em 2026, a pontuação exigida já não é a mesma de 2025. Muitas vezes o segurado envelhece 1 ano, mas o requisito também sobe 1 ponto, né? Criando uma corrida matemática. Então é imperativo mapear o ano exato em que a curva do tempo de contribuição mais a idade do segurado cruza a curva do requisito legal, né? E como que o INSS faz essa soma, né? É aqui que muitos cálculos preliminares falham, né? Veja, parágrafo 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º. O INSS não arredonda meses ou anos, tá? O sistema converte toda a sua vida contributiva e a sua idade em dias exatos. Soma tudo e depois transforma em anos para verificar a pontuação. Essa apuração fracionada é a diferença entre o deferimento e o indeferimento. Um erro no simulador do meu INSS ocorre frequentemente porque ele pode não estar computando dias específicos, né, de vínculos com datas quebradas ou competências abaixo do salário mínimo, né, vínculos em aberto. A matemática precisa ser aferida dia a dia. Então, se faltam pontos, nós precisamos buscar o tempo escondido. E o parágrafo 3º trata da ferramenta mais poderosa para isso, né, o tempo especial. Parágrafo 3º. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum se aplica
somente ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019, observando-se as disposições contidas no capítulo 5 deste livro. Temos vídeo a respeito, queira consultar nossa videoteca. Se você trabalhou com insalubridade ou periculosidade, pode converter esse tempo com bônus, né? Geralmente multiplicando por 1,4 para homens e 1,2 para mulheres. Mas o INSS deixa claro, esse bônus só vale para o trabalho exercido até a data da reforma. A reforma da Previdência proibiu a conversão de tempo especial para comum após 3 de novembro de 2019. No entanto, o direito adquirido garante que todo o período anterior seja convertido. Um PPP bem analisado, né, referente a períodos antes de 2019, pode gerar os anos fictícios exatos que faltavam para você fechar a pontuação exigida no parágrafo 1º, né? E por fim, se você atingir os pontos e o tempo, qual será o valor da sua aposentadoria, né? Aqui, no parágrafo 4º, a aposentadoria de que trata o caput será calculada na forma prevista na linha C, do inciso 4 do artigo 233. Temos vídeo a respeito, queira consultar nossa videoteca. A norma não explica o cálculo aqui, mas faz remissão para o artigo 233. Traduzindo essa remissão, o valor será o cálculo padrão da reforma, né? A regra de pontos não tem fator previdenciário. Isso é uma vantagem. Contudo, o artigo 233, a linha C, impõe o coeficiente da reforma, né? O benefício começa em 100%, em 60%, né, por cento da sua média salarial e sobe 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para mulheres ou 20 anos para homens. Portanto, bater a pontuação garante a concessão, mas o valor do benefício continuará atrelado diretamente ao volume total do seu tempo de contribuição, certo? Então, a regra de pontos ela não é estática, ela exige uma validação rigorosa de vínculos, né, de contagem em dias exatos e o aproveitamento estratégico de períodos especiais trabalhados antes da reforma. Então, antes de solicitar seu benefício, o passo fundamental é realizar um planejamento previdenciário com base no seu CNIS e nos seus PPPs. Apenas com a matemática precisa é possível garantir o melhor cenário de aposentadoria. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.